Bom, pessoal, daremos início aí ao assunto de transformadores ideais, né, exercícios. Então, nós começaremos com alguns exercícios de transformadores ideais. Posteriormente, entraremos na parte de transformadores reais, tá? Então, a gente vai caminhando aí. Essa é uma disciplina que vocês precisam praticar, precisam copiar no caderno, precisam estudá-la, porque os conceitos iniciais são eles que irão reger toda toda o posterior atividades que vocês irão fazer, tá? Eu falo que essa disciplina você tem que focar nos conceitos básicos, entendendo como é que funciona um transformador, entendendo como é que funciona uma relação, potência de entrada, saída, né? O restante é só aplicar o que vocês já aprenderam em módulos anteriores do curso, tá? Então, foca nos conceitos, à medida que a gente for acrescentando mais partes na nossa disciplina, ficará mais fácil o entendimento. Mas, se por acaso vocês não pularem esses conceitos iniciais, vocês terão muita dificuldade posteriormente. Então, foca aí e procure entender tudo. Eu recomendo que vocês copiem no caderno esse exercício e tentem refazê-lo. Assistam o slide, né, aqui a apresentação, a aula, e depois, posteriormente, tentem refazê-la no caderno sem a ajuda dos slides. Façam até vocês deixarem de errar. Enquanto vocês estiverem errando, é porque vocês ainda não aprenderam. A partir do momento que vocês acertarem de primeiro o exercício, mostra que vocês já estão aprendendo. Então, eu sempre falo isso. Pega o exercício que foi passado e refaz ele no caderno. Se você conseguir fazer de boa, é porque você aprendeu. Se você tiver alguma dificuldade, é porque faltou algum conceito, faltou alguma coisa, tá? Então, ó, considere o sistema elétrico apresentado abaixo, em que uma rede elétrica com tensão de 3.000 volts alimenta, por meio de um transformador ideal, uma carga de 10 ohms, que funciona com tensão de 300 volts. Então, aqui na nossa telinha já temos o quê? A representação de um transformador ideal, tá? Aonde que essa parte do meio representa ali o entreferro, né? A parte do primário aqui e do secundário, e aqui a rede elétrica de alimentação do primário, e aqui a carga na saída, tá? Os transformadores, pessoais, são usados para isso, tá? Para alimentar carga, alimentar centros, alimentar a parte urbana, e tudo isso, o que que eu faço? Eu represento através de uma carga, tá? Lógico que aqui está de uma maneira bem simplificada, para o entendimento dos conceitos iniciais, tá? À medida que você vai aprofundando mais no assunto, vão aparecendo novas informações. Mas o nosso objetivo aqui é só entender o funcionamento básico de um transformador. No nosso curso não tem foco em eletrotécnica, então a gente não aprofunda muito, mas vocês precisam saber o básico ali de transformadores, tá? É uma disciplina muito extensa, ela tem muita coisa a ser estudada, mas aqui para nós o que importa são os conceitos iniciais e o básico ali de transformação, tá? Então eu tenho uma rede elétrica alimentando de 3.000 volts, e uma carga alimentada com 300 volts e 10 ohms. Se essa carga está consumindo 300 volts e eu tenho um circuito fechado com o meu secundário, então o meu secundário está fornecendo 300 volts, tá? Então, o meu primário eu tenho 3.000 volts e o meu secundário eu tenho 300 volts aqui, tá? Bom, ele deu aqui, ó. O que que a gente precisa achar? Precisa achar a potência aparente e a corrente no primário, tá? São as duas informações que ele está querendo que nós achemos e aí bater aqui com as alternativas, tá? Bom, na resolução desse problema, dessa situação, o que temos que levar em consideração? Estamos falando de um transformador ideal, ou seja, esse cara aqui ele não possui percas. A potência de entrada é igual à potência de saída. Eu não tenho percas por fluxo disperso, por correntes parasitas, por indução mútua, pela resistência, pela permeabilidade magnética do entreferro. Eu tenho aqui, então, se eu tenho, por exemplo, 15.000 de potência no primário, eu vou ter 15.000 no secundário. Se eu tiver 30.000 no primário, eu vou ter 30.000 no secundário. A potência se conserva, não tem nenhuma perca, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, transformador ideal. Primeira coisa que vocês precisam decorar isso aqui, tá? Saber é que a potência de entrada é igual à potência de saída. Isso somente no transformador ideal, tá? No transformador real, vai ser diferente, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Aquelas regras básicas que nós aprendemos no decorrer do curso, que é o triângulo das potências lá, como P igual a V vezes I, V igual a R vezes I,
nós utilizamos isso, pessoal, durante todo o curso. Todo curso que tem eletrônica, que tem elétrica, até na mecânica o pessoal estuda eletricidade, eles vão se deparar com essas fórmulas. E saber manipulá-las de acordo com aquilo que a gente precisa é muito importante, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? A potência, as formas de calcular a potência, através daquela manipulação daquelas duas formas, que P igual a V vezes I, V igual a R vezes I. Volts também, as formas de calcular volts através da manipulação da fórmula, resistência e amperes, tá? Esse gráfico aqui, né, essa pizza, vamos dizer assim, serve para nós rapidamente identificar qual nós queremos utilizar. Ah, se eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, eu consigo calcular a potência. Ah, eu não tenho a tensão, então eu só tenho a resistência corrente. Ah, eu não tenho a resistência, então eu posso calcular pela tensão e pela corrente, né, que é o PVI. E assim os demais seguem o mesmo princípio, tá? Então, como a gente não tem percas, é o transformador ideal, a gente consegue utilizar essa situação aqui. Então, a primeira informação está aqui, potência de entrada é igual a potência de saída. Relação de transformação. O que quer dizer isso, pessoal? Como é o transformador ideal, eu tenho uma relação de transformações. Você sabe que, pela lei da indução, se eu manipulo as grandezas fundamentais, tensão e corrente, elas são inversamente proporcionais. Se a minha potência é igual, que é o caso do transformador, se eu aumento a tensão, a minha corrente cai proporcionalmente. Se eu aumentar 10 vezes a tensão, a corrente vai cair 10 vezes. Se eu aumentar a corrente 10 vezes, a tensão cai 10 vezes. Então, elas são ali inversamente proporcionais, tá? Então, com isso, eu consigo gerar uma relação de transformação fácil, tá? Então, V1 sobre V2 e 2 sobre 1. Pode ver que aqui, ó, o V1 está em cima, o V2 está embaixo. O I2 está em cima e o I1 está embaixo, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Essa relação, pessoal, ela vem de outros cálculos, tá? Aqui para nós o que interessa é só saber é isso aqui dela. A gente não precisa ir mais além. Esse N1 e N2, pessoal, é a relação de espiras, ou seja, o meu transformador ele vai ter N espiras no primário e vai ter N espiras no secundário. O que quer dizer isso? Eu posso ter aqui 4.000 espiras no primário e 800 espiras no secundário. Posso ter 500 espiras no primário, posso ter 300 espiras no secundário. Tá? Então, tudo isso eu consigo que através de N1 e N2. O que é interessante isso? Pela relação de espiras, pelo tanto de espiras que eu tenho no primário e no secundário, eu consigo determinar se ele vai ser um transformador, elevador ou abaixador. É pela relação de espiras, tá, pessoal? Então, essa relação está por alfa, tá? Então, N1 sobre N2 é proporcional a V1 sobre V2, que também é proporcional a I2 sobre 1. Então, quando eu quero calcular algum parâmetro do meu transformador ideal, tá? E eu posso utilizar essa relação aqui. O que eu faço? Ah, eu tenho N1, N2 e tenho V1, falta V2. Então, eu isolo, tiro I2 e I1 da equação e trabalho só com esses dois fatores. Faço a regra de passar por um lado, sabe? Para isolar o V2 e aí eu consigo calcular só o V2. Ah, eu tenho N1, N2 e tenho I1, falta calcular I2. Então, eu tiro o V1 e o V2 da equação, certo? E calculo I2, tá? E assim vai. Eu uso da forma que eu quiser isso aqui. Se eu tiver N1 sobre N2 e tiver V1, ou se eu tiver I2 e 1 e tiver V1, acho V2, e assim vai, tá? Nesse exercício aqui, ó, vamos observar. Ele quer que a gente calcule a potência aparente e a corrente no primário do transformador. Como é que eu calculo a potência? Eu tenho aqui a potência, watts, e preciso utilizar de algum artifício para achar essa potência. Lembra que eu comentei que a potência de entrada é igual à potência de saída? Então quer dizer que a potência no primário é a mesma no secundário. No primário, eu não consigo ainda calcular a potência. Por quê? Porque eu não tenho a potência, certo? E também não tenho a corrente, tá? Eu só tenho o quê? A tensão, tá? Tenho duas incógnitas aí. Mas no secundário, eu tenho a minha carga e eu tenho uma resistência. Lembra? Se é um circuito fechado em série, em paralelo com a bobina, então toda a tensão da bobina está em cima dessa carga, ou seja, o meu secundário está transmitindo ali 300 volts para a carga. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho tensão e tenho resistência. Se eu tenho tensão e resistência, eu vou aqui na potência, ó, V ao quadrado sobre R.
Com isso, eu vou achar a potência total aparente do meu transformador. Então, como é que a gente faz isso? Ó, aproveitando aqui, ó, cálculo da potência aparente. Então, P é igual a V ao quadrado sobre R, segundo a nossa fórmula aqui, 300 ao quadrado dividido por 10. Por quê? 300 volts da carga e 10 da resistência. 300 ao quadrado eu tenho 90.000, 90K, dividido por 10. Corta um zero, fica 9.000. E passando ali para uma notação da elétrica, né, mais comum, 9 kVA. O volt-ampere, pessoal, é a unidade de medida de potência aparente, tá? Poderia ser watts aqui? Pode, porque não tem percas. Nesse caso, os dois são iguais. Nós teremos uma aula sobre triângulo das potências também, tá? Então fiquem tranquilos. Mas decora aí que potência aparente, a unidade de medida é volt-ampere, certo? Então, eu já achei o que? A potência total do meu transformador. Agora eu consigo calcular a corrente no primário. Por quê? Eu tenho a tensão e tenho a potência aparente. E eu vim aqui, ó, cálculo da corrente, ó, vamos ver aqui, ó. Quem que eu posso utilizar? Eu tenho a potência e tenho a tensão. Então, corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, lá, I1, que é a potência no primário, 1, né? Geralmente a gente representa aqui como entrada e saída, primário e secundário, ou 1 e 2, tá? I1 e 2, tá? No caso aqui, potência no primário igual, perdão, a corrente no primário é igual a potência sobre a tensão. A potência eu achei, 9.000 kVA. A tensão eu tenho, que é 3.000 volts. Eu passo para a notação de engenharia. Corto K com K, certo? 10 a terceira com 10 a terceira. Eu tenho o quê? 9 dividido por 3, eu tenho 3 amperes no meu primário, tá? E aí, nas alternativas, alternativa A, 9 kVA e 3 amperes no primário. Pessoal, essa resolução foi bem simples, tá? Existem outras formas de resolver essa situação. Eu posso aplicar outros fatores que tenho aqui na resolução desse problema, tá? Mas aí todas elas vão chegar na mesma resposta, tá? Posso também calcular pela relação de transmissão? Posso, né? Por quê? Eu tenho a rede elétrica de 3.000 volts, e eu tenho a carga, então eu tenho N1 e N2. Eu consigo achar ali a relação de transformação desses dois, estipular uma quantidade de bobinas. Tá? Então, assim, existem várias formas da gente resolver esse problema. Mas aqui eu tentei passar da forma mais simples possível. Tá? Então, assistam isso aí quantas vezes for necessário, essa aula, e depois tentem fazê-la sozinhos no caderno. Quando vocês não errarem mais, é porque vocês aprenderam. Daí vocês podem ir para o próximo exercício, tá? Até a próxima aula.